Eu não enviei aqueles profetas, porém eles foram correndo. Eu não lhes falei, porém eles profetizaram. Mas se eles tivessem estado em meu conselho, então teriam anunciado minhas palavras a meu povo, e teriam feito com que deixassem seu mau caminho e a maldade de suas ações. Por acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se esconder num esconderijo, diz o Senhor, que eu não o veja? Por acaso não sou eu, diz o Senhor, que encho os céus e a terra? Tenho ouvido que aqueles profetas dizem, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando será isto no coração dos profetas que profetizam mentiras, dos que profetizam o engano de seu coração, que pretendem, por meio de seus sonhos que cada um conta a seu próximo, fazer com que meu povo se esqueça de meu nome, tal como seus pais se esqueceram de meu nome por causa de Baal? O profeta que tiver sonho, conte o sonho, e aquele que tiver minha palavra, conte minha palavra de forma fiel. O que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Por acaso não é minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmigalha a pedra? Portanto eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam minhas palavras cada um de seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas, e declaram, assim ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem meu povo errar com suas mentiras e com suas lisonjas. E eu não os enviei, nem lhes mandei, e proveito nenhum fizeram a este povo, diz o Senhor. E quando este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, te perguntar, dizendo, qual é a revelação, a carga do Senhor? Então tu lhes dirás, que carga? Eu os abandonarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, o sacerdote, ou alguém do povo, que disser, carga do Senhor, eu enviarei castigo sobre tal homem e sobre sua casa. Assim direis cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão, o que o Senhor respondeu, e o que o Senhor falou, e nunca mais mencionareis a carga do Senhor, porque a palavra de cada um lhe servirá por carga, pois pervertestes as palavras do Deus vivente, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que o Senhor te respondeu, e o que o Senhor falou, mas se disserdes, carga do Senhor, então por isso assim diz o Senhor, porque dissestes esta palavra, carga do Senhor, tendo eu vos mandado, dizendo, não digais, carga do Senhor. Portanto eis que eu esquecerei totalmente, e lançarei fora de minha presença a vós, e a cidade que dei para vós e para vossos pais. E porei sobre vós humilhação perpétua e vergonha eterna, que nunca será esquecida. O Senhor me mostrou, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, haver levado cativo a Jecônias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e aos príncipes de Judá, e aos carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os ter trazido à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os primeiros figos a ficarem maduros, e a outra cesta tinha figos muito ruins, que não podiam ser comidos de tão ruins. E disse-me o Senhor, o que tu vês, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que de tão ruins não podem ser comidos. Então veio a mim palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, tal como a estes bons figos, assim também conhecerei aos levados de Judá cativos, aos quais mandei embora deste lugar a terra de caldeus, para o bem deles, e porei meus olhos sobre eles para o bem, e os farei voltar a esta terra, eu os edificarei, e não os destruirei, eu os plantarei, e não os arrancarei, e lhes darei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e tal como os figos ruins, que de tão ruins não podem ser comidos, assim diz o Senhor, assim também farei a Zedequias rei de Judá, e a seus príncipes, e ao resto de Jerusalém que restarem nesta terra, e aos que habitam na terra do Egito, e os farei de motivo de horror para o mal a todos os reinos da terra, de insulto, de ditado, de ridículo, e de maldição a todos os lugares para onde eu os expulsei, e enviarei entre eles espada, fome, e pestilência, até que sejam eliminados de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Palavra que veio a Jeremias quanto a todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o qual é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual o profeta Jeremias falou a todo o povo de Judá, e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, isto é, há 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e eu tenho vos falado, insistentemente vos falando, porém vós não escutastes. E o Senhor enviou a vós todos seus servos os profetas, insistentemente os enviando, porém vos não escutastes, nem inclinastes vossos ouvidos para escutar, quando diziam, convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e da maldade de vossas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais para todo sempre, e não segui deuses estrangeiros, para os servirdes e encurvardes a eles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que eu não vos faça mal. Porém vós não me destes ouvidos, diz o Senhor, para me provocardes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto quanto não tendes ouvido minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas
todas as famílias do norte, diz o Senhor, e a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra seus moradores, e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei, e os farei de espanto, assovio, e de desolações perpétuas. E eliminarei dentre eles a voz de júbilo e voz de alegria, voz de noivo e voz de noiva, o ruído das pedras de moer e a luz de lâmpada. E toda esta terra se tornará em desolação, e em espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E será que, quando os 70 anos forem completados, punirei ao rei da Babilônia e aquela nação por sua maldade, diz o Senhor, assim como a terra dos caldeus, e a tornarei em desolações para sempre, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que falado contra ela, tudo o que está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque também dele se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes pagarei conforme seus feitos, conforme a obra de suas mãos. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma de minha mão este copo de vinho do meu furor, e dá de beber dele a todas as nações às quais eu te envio, e beberão, tremerão, e enlouquecerão, por causa da espada que eu envio entre eles. E eu tomei o copo da mão do Senhor, e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, e a seus reis e seus príncipes, para torná-los em desolação, em espanto, em assovio, e em maldição, tal como é hoje, a Faraó rei do Egito, e a seus servos, seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todos os povos ali misturados, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, Gaza, e Ecrom, e aos restantes de Asdod, a Edom, Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das terras litorâneas que estão além do mar, e a Dedã, e Tema, e Bus, e a todos os dos cantos mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis dos povos misturados que habitam no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto uns como os outros, e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles, pois tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, bebei e embriagai-vos, vomitai, caí, e não vos levanteis, por causa da espada que eu envio entre vós. E será que, se não querem tomar o copo de tua mão para beber, então tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome eu começo a castigar, e vós ficareis impunes? Não ficareis impunes, porque eu estou chamando espada contra todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, profetizarás a eles todas estas palavras, e lhes dirás, o Senhor bramará desde o alto, e levantará sua voz à sua santa morada, bramará intensamente sobre sua morada, dará forte grito, tal como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até o extremo da terra, porque o Senhor disputa com as nações, entrará em juízo com todos, e entregará os perversos à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que a calamidade sai de nação em nação, e uma grande tempestade se levantará desde os confins da terra. E os mortos pelo Senhor naquele dia serão desde um extremo da terra até o outro extremo, não serão lamentados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Ora, irmãos, nós vos rogamos quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, que vós não vos abaleis facilmente em vosso entendimento, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como que escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane em maneira nenhuma, porque não virá esse dia sem que primeiro venha a apostasia, e se manifeste o homem da injustiça, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou sobre tudo que é adorado. Por isso ele se sentará no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Não vos lembrais que enquanto ainda estava convosco, eu vos dizia estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça já opera, só há aquele que agora o detém, até que seja tirado do meio. E então será manifestado aquele injusto, ao qual o Senhor destruirá, pelo sopro de sua boca, e o aniquilará pelo aparecimento de sua vinda, aquele injusto cuja vinda é conforme o agir de Satanás, com todo o poder, e sinais, e milagres falsos, e com todo engano de injustiça nos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a ação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, que sois amados pelo Senhor, pois Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé na verdade, para a qual Ele vos chamou por meio do nosso Evangelho, para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, e Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, Ele console vossos corações, e vos fortaleça em toda boa palavra e obra. Com paciência para não cirar é que se convence um líder, e a língua suave quebra ossos.